Às vezes, me pego pensando sobre a reabertura da economia, do comércio, das lojas, dos eventos em si. E me pergunto se o povo brasileiro está preparado para isso. Se ele vai saber ter uma abertura gradual, aos poucos, se ele vai estar preparado. Aqui em Salvador mesmo, eu me pergunto, quando reabrir as praias, como é que vai ser? Se vão poucas pessoas, se vão atender o distanciamento mínimo previsto pela OMS, previsto pelo Ministério da Saúde, mas a resposta sempre é a mesma. Eu acho que não. E não foi diferente nesse domingo, lá no Beto Carreiro hoje. Segundo relatos, o Beto Carreiro reabriu e, pelas imagens, lotou de gente. Se as fotos que estão sendo divulgadas forem verdade, forem desse final de semana mesmo, é um absurdo. Não só do parque, porque ele tem responsabilidade com a segurança e a saúde, segundo o Código de Defesa do Consumidor, mas pela população, pelos frequentadores do parque. E aqui eu me pergunto, cadê a consciência de cada um? Cadê a consciência coletiva? Por mais que você queira se impor em risco, não coloque o próximo. Até porque colocar a saúde do próximo em risco é crime. Então cadê a consciência individual e coletiva de não se pôr em risco e não pôr o próximo em risco? Mas grave ainda, cadê o parque preservando a saúde do consumidor? Segundo preconiza o Código de Defesa do Consumidor, é um direito básico do consumidor, o direito à saúde. Cadê o respeito? E cadê a empatia? Por isso que sempre que eu me pego pensando se estamos preparados ou não para uma reabertura, acho muito difícil o brasileiro ter essa consciência individual e coletiva para uma eventual reabertura, principalmente do entretenimento, cinemas, parques, arenas de futebol, arenas de show. Esse entretenimento coletivo, acho muito difícil o brasileiro, em geral, ter essa consciência coletiva e individual. E por falar em consciência individual e coletiva, parece que Frederico Wassef teve uma consciência individual e coletiva. Ele alega que está deixando o caso do Flávio Bolsonaro para não atingir a imagem do senador. Mas Wassef, calma, você tem que prestar primeiro esclarecimentos dos seus fatos. E sim, o que é que o Queiroz estava fazendo no seu escritório? E por mais que você fale que ele não está lá há um ano, parece que sim, além do depoimento caseiro que fala que ele está há um ano, tem exames em Bragança Paulista demonstrando que ele indicou o endereço o seu escritório. Então parece que tudo indica que ele está lá há um bom tempo. Não sei se um ano, mas há um bom tempo. Primeiro você tem que esclarecer isso. E depois esclarecer qualquer eventualidade do Flávio. Sim, o Flávio é seu cliente. Não merece ser manchado pelos seus erros. A responsabilidade é sua se você errou. Mas se ele sabia de um crime e não denunciou, é prevaricação. Ele, como senador, como deputado estadual, prevaricou, cometeu crime também. Deixou de denunciar. E aqui, ao deixar de denunciar, ele comete crime. Então, sim, ele tem que responder pelos atos e omissões dele também. Não só dos seus. Cada um com sua responsabilidade. Você responde pelos seus atos, seja linkado ao Queiroz, seja linkado por recebimento de sua ex-mulher, que recebeu aí verba do governo, segundo dizem. Se for comprovado isso, tem que ver se a verba é lícita ou ilícita e se você está relacionado a isso. Você responde pelos seus atos, mas o Flávio tem que responder pelos dele. A gente tem que saber o que aconteceu no caso da rachadinha, se houve ou não houve. E tudo indica que houve. E sim, se restar comprovado, que ele seja responsabilizado. Cada um responde pelos seus atos e pelas suas omissões quando deveria ter agido. Mas enfim, o Flávio já seguiu a vida dele. Assim que Frederico Wassef deixou o caso dele, ele já contatou Rodrigo Roca, ex-advogado do ex-governador Sérgio Cabral, também lá do Rio de Janeiro. Ou seja, uma pessoa que tem experiência com o governo do Rio, com a política do Rio. Vamos aguardar para ver, mas como eu sempre falo aqui no canal, quero que se investigue tudo e a todos. E quem restar comprovadamente que cometeu um ilícito, que responda. Independente de partido, de ser filho do presidente, de ser presidente, de ser lado A, lado B, de pensamento político. Cometeu um ilícito, que responda. Por fim, mas não menos importante, hoje eu acordei e vi lá no Trend Topics do Twitter, incêndio Jaraguá. E aí eu fui ver o que era. E na verdade parece que houve um incêndio e ainda está tendo, segundo tenho lido, nessa madrugada ainda está tendo um incêndio, lá na zona norte de São Paulo, em uma reserva indígena. E aí o grande tema era o quê?
se o bombeiro estava agindo ou não estava agindo. A primeira observação é que a deputada estadual Shirley Pancará, que é uma representante indígena, estava no local, segundo o Twitter dela, e falou que o bombeiro estava lá também. Ou seja, esse primeiro contato houve. Os bombeiros, segundo informações, falaram que o incêndio estava controlado. E a própria Shirley confirmou isso, em que pese haver mais foco de incêndio, porque a gente sabe que o vento leva e vai começando outros focos em outros lugares. Mas o que estava sendo discutido no Twitter é que os bombeiros estariam sendo omissos no socorro, em ir lá e apagar. Aparentemente, só os índios estavam cuidando do incêndio. Mas aqui temos um problema constitucional. Segundo o artigo 20, inciso 11 da Constituição Federal, terra indígena é propriedade da União, ou seja, a competência para atuar ali seria da União, dos órgãos federais, Ministério Público Federal, Polícia Federal. E bombeiro é da esfera estadual. Então, os bombeiros que são da esfera estadual, para entrar numa reserva indígena, tem que ter autorização da FUNAI, tem que ter um representante indígena, tem que ter autorização local, do líder local. É uma série de burocracias, não só previstas na Constituição, como também no Estatuto do Índio. Então, você tem aqui preservar a vida e a segurança, sim. Então, tem que atuar sim o bombeiro, tem que ir lá e assegurar a vida do índio, como qualquer outro brasileiro, mas eles também têm que se resguardar para não cometer um crime previsto no Estatuto do Índio. Então, aqui, o Corpo de Bombeiro fica entre a cruz e a espada. Ele fica sem saber direito como atuar, porque não é da competência originária dele. Mas sim, tem que atuar. A vida é um direito fundamental, segundo a própria Constituição Federal, no artigo 5º, e ela prevalece sobre qualquer outro estatuto do índio, sobre o artigo 20, sobre qualquer outro artigo, porque é um direito fundamental, uma cláusula pétrea da Constituição. Então, sim, os bombeiros têm que agir, mas, sim, de segundo plano, observar toda a burocracia, tanto da Constituição Federal quanto do Estatuto do Índio. Então, só queria deixar essa ressalva, porque tudo que envolve o índio é muito mais complicado por causa dos direitos que eles têm assegurados e por causa da burocracia que temos na Constituição e nas leis esparsas. Mas essa é só minha singela opinião. Para mais vídeos, se inscreve no canal. Aqui é vida todo dia. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, por favor. Ajude o nosso canal a crescer. E não se esqueça, assista esse vídeo aqui, e até o próximo vídeo.